Nos próximos capítulos de A Nobreza do Amor, Ana Maria viverá um dos momentos mais aguardados de sua vida depois de enfrentar inúmeras decepções, comentários maldosos e olhares de desconfiança. Quando tudo parecia indicar que Manuel jamais teria coragem de cumprir a promessa feita à jovem, uma grande reviravolta mudará completamente o rumo dessa história e surpreenderá todos ao seu redor. Durante semanas, Ana Maria sustentou a esperança de que Manuel finalmente assumiria o namoro diante de sua família. Mesmo sem qualquer confirmação, ela insistia em acreditar que o rapaz apenas precisava encontrar o momento certo para conversar com Casemiro e pedir oficialmente sua autorização. Entretanto, essa confiança acabou se transformando em motivo de piadas dentro da própria comunidade. Cada dia que passava, aumentava ainda mais a pressão sobre a jovem. Muitos começaram a acreditar que Manuel estava apenas adiando o inevitável e que nunca tomaria a iniciativa de oficializar o relacionamento. Os comentários se espalhavam rapidamente, deixando Ana Maria profundamente constrangida. Quem mais aproveitava a situação era Mirinho. Sempre disposto a provocar a irmã, ele transformava qualquer encontro em uma oportunidade para fazer brincadeiras cruéis. Ao lado de Graça, ele ironizava constantemente a expectativa da jovem, afirmando que Manuel jamais enfrentaria Casemiro para assumir um compromisso sério. As palavras dos dois machucavam profundamente Ana Maria. Apesar de tentar demonstrar firmeza, ela sofria em silêncio cada vez que escutava alguém colocar em dúvida o amor que Manuel dizia sentir. Ainda assim, ela recusava qualquer conselho para desistir do relacionamento. Para Ana Maria, abandonar aquele sonho significaria admitir que todos tinham razão. Por isso, mesmo sendo alvo de tantas críticas, ela manteve viva a esperança de que o rapaz provaria seus sentimentos no momento adequado. Enquanto isso, Manuel enfrentava um conflito interno cada vez maior. Embora estivesse completamente apaixonado por Ana Maria, ele não conseguia reunir coragem suficiente para dar o passo que tanto prometera. O medo de decepcionar as pessoas e a insegurança construída durante toda a vida pesavam sobre seus ombros. Criado em uma família extremamente rígida, Manuel aprendeu desde cedo a evitar confrontos e sempre esperar a aprovação dos outros antes de tomar qualquer decisão importante. Esse comportamento fez com que ele carregasse diversas limitações emocionais até a fase adulta. Fortunato, seu pai, sempre exerceu uma autoridade quase absoluta dentro de casa. Suas opiniões eram encaradas como ordens, e Manuel cresceu acreditando que contrariá-lo poderia trazer consequências irreparáveis. Por causa disso, o jovem passou anos reprimindo seus próprios desejos. Mesmo apaixonado por Ana Maria, ele continuava preso às inseguranças que o acompanhavam desde a infância. A simples ideia de enfrentar Casemiro para pedir autorização parecia um desafio enorme. Percebendo o sofrimento do namorado, Ana Maria decide mudar completamente sua postura. Em vez de pressioná-lo ou reclamar da demora, ela escolhe apoiá-lo ainda mais. A jovem demonstra compreensão e afirma que acredita plenamente em sua capacidade de superar os próprios medos. Ela explica que ninguém poderá construir uma vida feliz vivendo apenas para agradar aos outros. Segundo Ana Maria, chegou a hora de Manuel ouvir o próprio coração e lutar pelo futuro que sempre desejou. As palavras da jovem tocam profundamente o rapaz. Pela primeira vez, ele começa a enxergar que o maior obstáculo para sua felicidade nunca foi Casemiro, nem os comentários das pessoas, mas sim o medo que sempre carregou dentro de si. Depois dessa conversa emocionante, Manuel passa dias refletindo sobre tudo o que viveu até aquele momento. Ele percebe que continuar adiando aquela decisão apenas faria Ana Maria sofrer ainda mais. Ao mesmo tempo, Mirinho e Graça seguem espalhando comentários irônicos, acreditando que o rapaz jamais tomará qualquer atitude. Sem imaginar o que está prestes a acontecer, eles continuam convencidos de que venceram a aposta contra a irmã. Mas a grande surpresa
já começa a ser preparada. E ninguém imagina que a resposta de Manuel colocará um ponto final em todas as provocações. Depois de refletir profundamente sobre sua vida, Manuel finalmente entende que chegou o momento de mudar seu destino. Determinado a provar que ama Ana Maria de verdade, ele toma uma decisão que surpreenderá toda a família e transformará completamente sua história. Sem avisar ninguém, o rapaz procura Casemiro para uma conversa decisiva. Apesar do nervosismo evidente, ele demonstra respeito e sinceridade ao revelar que deseja construir um futuro ao lado de Ana Maria. Casemiro percebe rapidamente que Manuel está diferente. O homem nota que o jovem fala com o coração e reconhece o esforço que ele fez para vencer seus próprios medos antes de chegar até ali. Durante a conversa, Manuel admite que demorou muito mais do que deveria para cumprir sua promessa. Ele pede desculpas pela espera e explica que sempre foi dominado pela insegurança, consequência da educação rígida que recebeu de Fortunato. Em vez de esconder suas fragilidades, Manuel decide abrir completamente o coração. Essa sinceridade emociona Casemiro, que passa a enxergar no rapaz uma maturidade que antes parecia inexistente. Após alguns instantes de silêncio, Casemiro finalmente responde ao pedido. Reconhecendo o amor verdadeiro entre os dois jovens, ele concede sua autorização para o namoro. A notícia rapidamente se espalha e provoca uma enorme repercussão entre todos que antes duvidavam da relação. Ana Maria finalmente vê seu maior sonho se tornar realidade. Quando Manuel aparece ao lado da jovem assumindo oficialmente o compromisso, todos ficam surpresos. Aqueles que passaram meses fazendo piadas simplesmente não encontram mais argumentos para continuar debochando. Mirinho sente o peso da própria atitude. Depois de tanto provocar a irmã, ele percebe que estava completamente enganado sobre Manuel. Graça também fica constrangida. Acostumada a rir das esperanças de Ana Maria, ela entende que a jovem jamais deixou de acreditar porque realmente conhecia os sentimentos do namorado. Ana Maria vive um dos dias mais felizes de sua vida. Além de finalmente oficializar o namoro, ela experimenta a sensação de superar todas as humilhações que enfrentou durante tanto tempo. O casal passa a receber o carinho daqueles que sempre torceram pela felicidade dos dois. Amigos e familiares comemoram a nova fase, reconhecendo que o amor venceu o medo e a insegurança. Para Manuel, porém, a conquista representa muito mais do que um simples namoro. Ela simboliza sua libertação emocional. Ao enfrentar seus receios, ele quebra uma corrente que o acompanhava desde a infância. Pela primeira vez, toma uma decisão importante, baseada em seus próprios sentimentos, sem permitir que o medo controle sua vida. Fortunato observa toda essa mudança com surpresa. O pai percebe que já não consegue exercer sobre o filho a mesma influência de antes. Embora essa transformação ainda provoque novos conflitos familiares, Manuel demonstra que não pretende mais abrir mão da própria felicidade para satisfazer expectativas alheias. Ao lado de Ana Maria, ele inicia uma nova etapa marcada pela confiança, pela maturidade e pelo desejo de construir uma família baseada no respeito e no amor verdadeiro. Já Ana Maria sente que toda a paciência valeu a pena. Depois de suportar críticas, deboches e inúmeras decepções, ela finalmente cala a boca de todos aqueles que diziam que seu relacionamento jamais sairia das promessas. O casal encerra esse capítulo da história mostrando que o amor verdadeiro exige coragem, perseverança e confiança. Quando esses sentimentos caminham juntos, até os maiores obstáculos podem ser superados, abrindo espaço para um futuro repleto de esperança e felicidade. A oficialização do namoro entre Ana Maria e Manuel não encerrará os conflitos. Muito pelo contrário. A felicidade do casal despertará novas tensões dentro da família e mostrará que algumas pessoas ainda não estão preparadas para aceitar a mudança de postura do jovem. Depois de receber a autorização de Casemiro,
Manoel passa a frequentar a casa da família com muito mais tranquilidade. O rapaz demonstra respeito por todos e faz questão de mostrar que suas intenções com Ana Maria são as mais sinceras possíveis. A postura madura surpreende até mesmo aqueles que antes desconfiavam de seu caráter. Ana Maria vive dias de pura felicidade. Pela primeira vez, ela sente que não precisa mais justificar seu relacionamento para ninguém. Os olhares de desconfiança dão lugar às demonstrações de carinho, e muitas pessoas que antes fizeram comentários maldosos acabam reconhecendo que estavam completamente enganadas. Entretanto, Mirinho não consegue esconder o incômodo. Apesar de perceber que perdeu a razão, seu orgulho o impede de admitir o erro diante da irmã. Em vez de pedir desculpas, ele tenta minimizar a conquista do casal e afirma que assumir um namoro é apenas o primeiro passo de uma longa caminhada. Graça também demonstra certo constrangimento. Ela lembra das inúmeras vezes em que debochou de Ana Maria e começa a perceber que suas palavras causaram muito mais sofrimento do que imaginava. Ainda assim, evita tocar no assunto diretamente, preferindo agir como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, Manoel continua determinado a provar que mudou de verdade. Ele faz planos para o futuro ao lado de Ana Maria e passa a sonhar com uma vida construída através do trabalho, da honestidade e do companheirismo. O rapaz entende que conquistar a confiança de Casemiro foi apenas o começo de uma nova etapa. Mas a maior surpresa ainda está por vir. Fortunato descobre que o filho oficializou o namoro sem consultar sua opinião. A notícia cai como uma bomba. Acostumado a controlar cada decisão de Manoel, ele interpreta a atitude como um ato de desobediência e sente que sua autoridade foi colocada em xeque. Tomado pela irritação, Fortunato decide procurar o filho para exigir explicações. O encontro promete ser carregado de tensão. Pela primeira vez, Manoel não abaixa a cabeça diante do pai e demonstra que está disposto a defender suas próprias escolhas. O jovem afirma que respeita Fortunato, mas deixa claro que não permitirá mais que o medo determine seu destino. Suas palavras surpreendem o pai, que percebe estar diante de um homem completamente diferente daquele filho inseguro que sempre conheceu. Ana Maria acompanha tudo com apreensão. Ela teme que o conflito entre pai e filho acabe colocando o relacionamento em risco. Mesmo assim, incentiva Manoel a permanecer firme e não desistir da felicidade que ambos conquistaram com tanto esforço. Casemiro também observa a situação atentamente. Experiente, ele aconselha o rapaz a agir com serenidade, lembrando que enfrentar alguém não significa perder o respeito. Para ele, a verdadeira maturidade está em defender seus sonhos sem abrir mão da educação e dos próprios princípios. Determinada a proteger o namoro, Ana Maria promete permanecer ao lado de Manoel em qualquer circunstância. Ela acredita que o amor dos dois será forte o suficiente para superar todas as dificuldades que ainda surgirão pelo caminho. Enquanto isso, Mirinho percebe que a união do casal está cada vez mais sólida. Sem conseguir aceitar completamente a derrota, ele começa a desconfiar de que outras pessoas poderão tentar separar os dois. Essa preocupação desperta sua curiosidade e o coloca atento aos próximos acontecimentos. Assim, o romance de Ana Maria e Manoel entra em uma nova fase. Depois de vencerem o preconceito, as piadas e a insegurança, eles agora precisarão enfrentar desafios ainda maiores para provar que seu amor é capaz de resistir a qualquer obstáculo. Os próximos capítulos prometem fortes emoções, confrontos familiares e decisões que poderão mudar definitivamente o futuro de todos os envolvidos. E aí, gostou do vídeo? Então já deixe seu gostei e comece a seguir o seu canal de novela preferido aqui.